paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor para estar deixando uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, e Ele vô-lo conceda. Amém? Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus está dando instruções, aos seus discípulos de como eles deveriam se portar. Por quê? Porque chegaria um momento, o tempo, de se cumprir o que o profeta Isaías já havia falado, que ele ia ser morto pelas nossas transgressões e ferido, moído pelas nossas iniquidades. Iria chegar o tempo que ele iria morrer, ser morto, ser crucificado, iria ressuscitar ao terceiro dia e iria voltar ao Pai para preparar lugar para os que verdadeiramente estão em obediência à palavra do Senhor, que estão em comunhão com o Senhor e têm sinceridade com o Senhor. E essas instruções não serviu só para os discípulos, mas também serve para nós nos dias de hoje. Tem gente que fala que a Bíblia é um livro histórico que já se cumpriu há muito tempo, isso é ensinamento de demônio. Tudo está se cumprindo de uma forma extraordinária. Profecia por profecia está se cumprindo. Cuidado com esses ensinamentos. Se muitas das vezes a pessoa lê a Bíblia e não entende algo, procure orar e pedir discernimento ao Senhor, que o Senhor vai mostrar. Cuidado com esses ensinamentos de demônios que tem para enganar e confundir a mente de vocês. E além das instruções, o Senhor Jesus, ele também tem instruções para que possamos viver conectados a Ele, ligados a Ele, para que possamos dar frutos espirituais e permanentes na sua presença. Vamos começar pelo versículo 1, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aqui o Senhor Jesus está descrevendo uma fonte verdadeira de vida. E o Pai, o lavrador. Vamos comparar o lavrador humano, profissional, que cuida das suas plantações, com o nosso Pai, o nosso Deus. Assim como o Pai, ele cuida da videira, ele também cuida de nós. Então, da mesma forma que o lavrador humano profissional, ele cuida da sua plantação, ele zela, ele irriga, ele aduba, enfim, ele tem todo aquele amor, aquele zelo, aquele cuidado com suas plantações, trabalha no combate das pragas e doenças. Assim é o nosso Pai para conosco. Ele é o lavrador divino e ele cuida da terra, que somos nós. Ele cuida de nós, ele zela por nós, ele cuida do seu povo. Ele guarda, ele protege, ele livra dos ataques do nosso adversário. Amém? No versículo 2, a palavra diz: toda vara que está ligada na videira e não dá fruto, ele tira, ele remove, não está em comunhão com o Senhor. E toda vara que dá fruto, limpa, poda, tira todo o excesso de vaidade, todo o vestígio de vaidade que há sobre nós. Para quê? Para que possamos crescer e amadurecer espiritualmente na sua presença, para dar mais frutos, bons frutos na sua presença. E nós já estamos purificados pela palavra do Senhor, transformados e renovados. Aqui a palavra diz que nós já estamos limpos pela palavra que Ele já tem falado. Então a palavra limpa, ela liberta, ela purifica. E aqui
está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós não estivermos ligados na pessoa do Senhor Jesus, do nosso Deus e Pai, como podemos dar frutos? Se nós não estamos em comunhão com Ele, nós não estamos ligados a Ele, como podemos dar bons frutos? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui fala da conexão, né? Se nós estivermos nele e ele em nós damos muitos frutos, bons frutos na presença do Senhor. Porque aqui fala também da dependência. Nós somos dependentes do Senhor Jesus. Mesmo que muitos dizem que não depende do Senhor Jesus, mas nós somos dependentes do Senhor Jesus. Nós precisamos dele até para viver. Até o fôlego de vida, o ar que respiramos, nem é nosso, foi ele que deu. Amém? Então nós somos dependentes dele. E se alguém não estiver conectado nele, não estiver em comunhão com ele, será lançado fora, removido, e será lançado no fogo. E se nós pedirmos qualquer coisa ao Senhor Jesus, se estivermos ligados, conectados a Ele, em comunhão com Ele, nós podemos pedir tudo o que quisermos. Claro, se estiver dentro da sua vontade. E o Pai realizará e Ele será glorificado. Aqui é Ele que tem que ser glorificado. Ele é digno de honra, glória e louvor, adoração. E nós seremos os seus discípulos. E da mesma forma que o Pai amou a Ele, Ele também nos ama. E por isso nós temos que permanecer no seu amor. E se nós guardarmos os seus mandamentos, nós permanecemos no seu amor. Assim como o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele guardou os mandamentos do nosso Pai, Ele permaneceu no seu amor. Então nós temos que permanecer conectados, engajados, ligados à pessoa do Senhor Jesus, do nosso Deus e Pai, do Espírito Santo, ter mais intimidade, comunhão com Ele, para dar bons frutos na sua presença. E Ele diz isso para que todas essas instruções, essas maravilhas que Ele tem dito, é para que a nossa alegria seja completa, duradoura. Então, quem está ligado à pessoa do nosso Pai, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, a alegria é eterna, não é momentânea como a do mundo. É eterna, é permanente. E o mandamento, que Ele nos dá, que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou, de dar a vida por nós. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Aqui a palavra está destacando o amor sacrificial do nosso Senhor Jesus por nós. Olha que a intimidade dele não chamar de amigos, mas aqueles que realmente aceitaram o seu sacrifício, que o aceitaram como salvador de sua vida. Ele deu a vida dele por nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, verteu o seu sangue na cruz do Calvário por nós, perdoou os nossos pecados. Ele morreu por nós em nosso lugar para nos dar a vida, para que hoje nós tivéssemos oportunidade, de salvação. Então aqui está enfatizando, destacando o amor dele para conosco. E nós só seremos os seus amigos se nós fizermos o que ele manda. E o que ele manda? Obedecer a sua palavra, obedecer os mandamentos. Não só amar o próximo, não só fazer bondade, mas também permanecer conectados com ele para dar frutos, bons frutos, e obedecer a sua palavra. E ele não nos chama só de servos, ele não nos chama mais de servo, que obedece a palavra, faz o que ele manda, obedece a sua vontade, mas ele nos chama de amigos. Amigos.
por que amigos? Porque o amigo, né, o Senhor Jesus, ele nos faz conhecer, né, os ensinamentos do Pai, os ensinamentos, as instruções que o Senhor, que o nosso Deus e Pai tem passado para ele, passa para nós, ele compartilha para conosco, né, os ensinamentos, a palavra. Então aqui ele está enfatizando, né, destacando uma intimidade dele para conosco. Então que possamos permanecer conectados e ligados ao nosso Pai, a pessoa do nosso Senhor Jesus, para darmos frutos, para que essa intimidade, né, nunca seja desconectada, nunca se corte, né, nunca seja removida. E o versículo 16, né, não me escolhestes vós a mim. Nós não tínhamos condições, né, de escolher o Senhor Jesus. Por quê? Né? Porque nós éramos pecadores e ainda somos. Só que a palavra diz que Ele nos escolheu, né? Ele morreu na cruz por nós, né, para perdoar os nossos pecados, para nos dar a vida. E aquela que verdadeiramente o aceitou em seu coração, recebeu, né, o aceitou como único e suficiente Salvador de sua vida, Ele escolheu, Ele capacitou, Ele nomeou para a gente ir ao mundo e dar frutos, e que esses frutos permaneçam. Né? Nós não estamos aqui para dar maus frutos, mas bons frutos na presença dele. Frutos de amor, fruto de bondade, obediência, né? Não só amor, mas obediência também. Frutos de paz, de longanimidade, de benignidade. E que esses frutos possam permanecer, né? Então nós somos chamados para isso, para ir ao mundo, para dar frutos, e ainda um fruto maior ainda, a evangelização, pregar a palavra, evangelizar a palavra, pregar a palavra do Senhor, é a verdade. Muitos não veem isso como amor, muitos não veem a palavra que está sendo pregada como um ato de amor. Por quê? Porque o inimigo tem cegado tanto a visão espiritual das pessoas, tem enganado tanto, né? Tem usado pessoas para deturpar a palavra para essas pessoas, né, que já estão cegas, que elas não entendem. Elas acham que quando a gente prega a verdade, quando a gente prega a palavra verdadeira do Senhor, né, que não é aquele evangelho que abraça o pecado, mas que confronta o pecado, elas acham que é ódio, né? Então nós estamos aqui para evangelizar, pregar a palavra, um dos frutos maiores que nós temos que dar, evangelizar, pregar a palavra, porque pregar a palavra, quando a gente prega a palavra para alguém, é uma semente que nós estamos plantando no coração de alguém, amém? Então nós temos que pregar a palavra para as pessoas, para que mais vidas sejam resgatadas e alcançadas pelo Senhor Jesus, amém? Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, amar uns aos outros não é uma opção, mas é um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus. E o amor que nós podemos, a forma que podemos manifestar o amor pelo nosso próximo, através do respeito, através da bondade, né, das nossas atitudes. Amor não se baseia em palavras, mas em atitudes. O Senhor Jesus, Ele não manifestou o seu amor por nós só em palavras, mas também em atitudes, quando Ele morreu na cruz por nós, né? Quando Ele se sacrificou na cruz por nós. Então, o amor que nós devemos manifestar ao nosso próximo não é só com palavras, mas atitudes, né? Através dos frutos do amor, o perdão, o respeito, como eu disse, evangelizar a palavra, e assim, né, assim nós estaremos agradando ao nosso Senhor, né, e permaneceremos conectados a Ele, claro, não só com amor e bondade, praticando amor e bondade, mas também obedecendo a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor. E dizer aos jovens,
né? E possamos sempre agir de sinceridade com as coisas do Senhor, ter compromisso com a obra do Senhor, né? Sermos verdadeiros e honestos e honrar nossos compromissos para com o Senhor, para que um dia nós possamos morar com Ele na glória celestial. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.